Deixa eu tirar a música. Som e vídeo tá ok para vocês? Vocês estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Beleza. Bom, estou gravando essa aula, tá? Então, cuidado com os comentários, tanto escrito quanto falado aqui durante a aula, que a aula está sendo gravada, tá bom? Vamos lá. Bom, eu marquei essa aula, uma aluna, Camila, que está até online, tinha me pedido para tirar algumas dúvidas e a gente resolveu marcar um convite para os demais alunos aí, para poder participar dessa aula e também tirar outras dúvidas, caso possa surgir aí, né? Ou de repente a dúvida de um também é a dúvida de outro. Então, eu creio que a gente consegue resolver bastante coisa aqui, sanar bastante dúvidas durante essa aula, ok? Vocês podem ficar à vontade a qualquer momento para usar o microfone para falar, vocês podem falar pelo chat também. Eu creio que vocês têm esse ícone aqui para levantar a mão, vocês também podem clicar nele para levantar a mão, se for necessário, esse íconezinho aqui. Vocês podem levantar a mão que vai aparecer uma notificação para mim, para vocês poderem falar também, mas podem desativar o microfone quando quiser, podem falar à vontade aí, tá bom? Camila aqui, não sei se você queria falar alguma coisa, mas seu áudio saiu chiado. Mas se você estiver falando, eu não estou conseguindo. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, agora ficou bom. Ah, tá. Então, na verdade, eu não estou conseguindo fazer a montagem das contas, sabe? Para poder chegar no resultado. Eu estou me confundindo com juros simples, entendeu? Vamos lá, Camila. Sobre qual agenda que você está com dúvida, então? Agenda 7 dos juros compostos. Você está com dúvida na atividade da agenda? Isso, na verdade, no fichário lá, né? Que pede aquelas atividades. Deixa eu pegar a atividade aqui para a gente ver, então. Então é o seguinte, ó, a agenda 7, ela trabalha com juros compostos, né? Vocês, então, durante o roteiro da aula, são convidados a estudar algumas situações. E aí, no fichário, o fichário pede para que vocês calculem, né, 3 possibilidades aí de juros compostos. Possibilidades de uma aplicação, né? Uma aplicação financeira. Então, o que tem... Só um minutinho, deixa eu colocar na outra tela aqui. Deixa eu colocar essa aqui na outra tela para eu poder adicionar os alunos que vão chegando. Beleza? Então, vamos lá. O que tem de, vamos dizer assim, de pegadinha, né, nessa agenda? Praticamente 2 coisas, ó. A primeira é a gente ficar atenta à exponenciação que existe nessa fórmula, né? A gente precisa de lembrar que o período da fórmula é uma exponenciação. Esse n é um exponencial. A segunda coisa é a gente respeitar a periodicidade. Para de respeitar a periodicidade, eu quero dizer o seguinte, que numa fórmula de juros compostos, o período, que é o nosso n, ele precisa falar a mesma língua do período da taxa. Então, quando nós temos uma taxa, por exemplo, que ela é mensal, então, o primeiro exemplo, falar para a gente fazer uma taxa, né, de 0,5% ao mês, o período para essa taxa tem que respeitar a mesma periodicidade. Esses 2 carinhas aqui, ó, precisam falar a mesma língua, certo? Então, se eu tenho uma taxa de periodicidade mensal, o meu período precisa ser mensal.
Se eu tenho uma taxa de periodicidade anual, o meu período precisa ser anual. Se eu tenho uma taxa de periodicidade semestral, o período precisa ser semestral. Quem manda nessa brincadeira, quem manda nessa relação, é sempre a periodicidade da taxa. É ela que fala para a gente como que vai ser o período. Pus a flechinha no lugar errado. É a periodicidade da taxa. Ó. Ela que vai falar para a gente como que vai ser o período. Então, se a taxa é mensal, nós vamos transformar o período em mês. Se a taxa é anual, nós vamos transformar o período em ano. Se a taxa é semestral, nós vamos transformar o período em semestre. Se a taxa é trimestral, nós vamos transformar o período em trimestres. Ok? A pegadinha não, mas a jogada aqui dentro dos juros compostos está muito relacionado a essa relação de periodicidade. Ô Gilberto, conseguiu conectar? O Gilberto está com um problema, conseguiu conectar aí com a gente, beleza. Então esse é o primeiro aspecto que geralmente pega nessa atividade, que muitos alunos acabam se confundindo. A atividade em si, o exercício em si, dá um período de 12 meses. Então a gente não pode usar em todas as formas 12 meses. Nós temos que converter esses 12 meses para respeitar cada uma das periodicidades. Então, no primeiro caso, 12 meses e também 0,5% ao mês, a gente não muda nada. No segundo caso, 12 meses para uma taxa ao ano, a gente vai transformar o período para 1. Na fórmula, nós vamos usar 1. E para o semestre, a gente sabe que em 12 meses nós temos 2 semestres. Então, na fórmula, a gente usa 2. Esse é o primeiro aspecto aqui importante nessa fórmula. O segundo aspecto é a conversão da taxa, né? A gente sabe que para usar a taxa de juros dentro de uma fórmula, a gente tem que tirar o percentual, extrair o percentual. E para isso basta a gente fazer a divisão, né? A gente sabe que 0,5% é igual a 0,5 dividido por 100, que é igual a 0,005. Ok? A gente também sabe ó, que 45% é igual a 45 dividido por 100, que é igual a 0,45. A gente sabe que 11,3% é igual a 11,3 dividido por 100, que é igual a 0,113. Tá? Então, esse é um segundo aspecto importante aí que pode pegar também nessa atividade. Camila, você que perguntou, por enquanto está ok. Isso fazia parte das dúvidas? Sim. Agora, o complicado é montar isso, entendeu? No sentido de como que eu vou fazer, o que eu vou multiplicar pelo quê, o que eu vou dividir pelo quê. Essa é a minha confusão, entendeu? Na hora de... Professor, a minha confusão também é a mesma da Camila. Na hora de substituir, como que a gente faz? Até aí o que o professor explicou ficou muito bem claro. Mas como que nós vamos substituir isso daí na fórmula? Então vamos para a fórmula aqui, vamos fazer essa leitura da fórmula. O que nós temos na fórmula? Ó, valor futuro, nós temos valor presente, o número 1, que é um número fixo na fórmula, nós temos o I, que é a taxa, e o N, que é o período, ok? Então, a gente tem até aqui, né, no exercício, a explicação do que é cada um, ó, beleza? Então, a gente sabe que, ó, taxa de juros, o período é o número de períodos pelos quais o valor principal será aplicado. O valor principal é o valor presente, é o valor principal no momento inicial da aplicação, e o valor futuro é o valor resultante depois de determinado tempo da aplicação. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma aplicação de um determinado valor, nesse caso os 25 mil, quem é esses 25 mil aqui? 25 mil é o valor presente, é o valor que eu tenho para a aplicação, certo? Qual é o período que o exercício me dá? Aqui ele me dá um período de 12 meses, então o período é esse cara aqui. E qual é a taxa? Aí a taxa a gente tem essa, a gente tem essa, a gente tem essa taxa aqui para utilizar. A taxa vai lá no I.
Então, para montar essa fórmula, vamos montar o primeiro aqui, então. Valor futuro. Eu não sei. Amarelo fica ruim para enxergar. Vamos trocar de cor. Valor futuro. Eu não sei. É o que eu quero descobrir. Valor presente. É os 25 mil que eu tenho para aplicação. Certo? Qual é a taxa? Eu tenho a taxa. No primeiro caso, então, eu vou usar a taxa de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. E qual é o período? O período N, 12 meses. Ok? Primeira verificação que eu sou obrigado a fazer. A periodicidade da taxa e a periodicidade do período. Deixa eu refazer aqui. A periodicidade, então, ó, da taxa tá, ao mês e a periodicidade do período também é mensal. Estão falando a mesma língua, estão na mesma periodicidade. Estou liberado para continuar o exercício. Tá? Então, vou montar a fórmula. O que eu preciso me preparar para montar a fórmula? Posso fazer essa extração do percentual, né? Tirar o percentual. Então, é aquela mesma coisinha que nós fizemos agora. 0,5%. 0,5% é igual a 0,5 dividido por 100, que é igual a 0,005. Então, já me preparei para utilizar isso daqui na fórmula. Montando a fórmula, como é que fica? VF é igual a VP, 25 mil. E multiplica. Um pouquinho de colchete, né? Em parênteses. 1 mais a taxa. Qual é a nossa taxa? 0,5? Não, vou usar o valor que eu converti aqui, ó. 0,005. Fecha o parênteses, elevado ao período. Meu teclado não vai me deixar, vamos ver se vai deixar. Elevado a 12, fecha o meu post-its. Essa é a montagem dessa fórmula. Era isso a dúvida de vocês aí em relação à montagem da fórmula? Tem alguém com a mão levantada. Pode falar, pessoal, fica à vontade. Professor, ok, acho que nesse primeiro caso ele está muito claro, né? Uhum. Mas que nem aí no segundo caso, em que a gente já fala de ano, ou no terceiro, que a gente fala de semestre. Uhum. Só vou te dar um exemplo de como eu me confundi, tá? Eu peguei essa quantidade e transformei tudo para meses. Por exemplo, eu peguei 45% ao ano, transformei em meses, dividi por 12, achei a periodicidade também em meses e fiz a fórmula tudo em meses. Tá. Assim, o teu raciocínio tá correto. Você tem que transformar alguém. A única coisa é que você foi mexer com o cara mais bravo dessa fórmula. O cara mais bravo aqui é a taxa, porque ela é uma taxa exponencial. Então, por isso que eu disse no começo que nessa brincadeira, quem manda aqui é a taxa. É igual aqui em casa. Aqui em casa, quem manda é minha mulher. Então, nessa brincadeira aqui, quem manda é a taxa. Então, quando eu tenho uma taxa que ela é anual, eu não vou mexer com a taxa. Eu vou deixar ela anual. Eu vou mexer com quem? Com o período. Então, ao invés de eu fazer essa transformação que você fez com a taxa, dividir a taxa de 45 por 12, ou essa taxa de 11,3 por 12, eu vou brincar com o período. Eu vou transformar 12 meses em anos para obedecer esse cara aqui. Vou transformar 12 meses em semestre para obedecer esse segundo cara. Vamos fazer a montagem do segundo exercício. Ó. Então, valor futuro. Não sei. O valor presente. São os 25 mil. Valor presente. A taxa. A taxa, então, no segundo caso, é 45%. E o meu período? Período que o exercício me informa. N é igual a 12
meses. Então, vamos lá. Primeira verificação que eu tenho que fazer. Periodicidade da taxa e periodicidade do período. Estão iguais? Não estão iguais. Então, eu já não posso começar. Eu primeiro preciso fazer com que esses dois carinhas aqui, período e taxa, eles têm que falar a mesma língua. Eles precisam estar na mesma periodicidade. Certo? E quem que manda aqui em casa? Quem que manda aqui nessa brincadeira? Quem manda é a taxa. Então, eu vou pegar o período e vou fazer com que ele fique igual à taxa. Eu sei, então, que 12 meses é igual a 1 ano. Ok? Fazendo essa simples conversão, eu estou fazendo a taxa e o período falarem a mesma língua. Entenderam? E agora eu posso montar tranquilamente a minha fórmula. Ó. Valor futuro é igual aos 25 mil. Eu acho que eu exagerei. 25 mil, que multiplica, parênteses, 1 mais. A taxa, qual que é a minha taxa? É 45%. Depois de eu ter transformado ela é 0,45. Fecho parênteses, elevado a 1. Fecho o colchete. Essa é a montagem da fórmula no segundo caso. Lembrando, né, que eu fiz essa conversão aqui, né? 45% é igual a 45 dividido por 100, que é igual a 0,45. Ok? É Luiz Carlos que tinha me chamado? Que tinha falado? Estava falando comigo, né? Isso, professor. Então, nos dois casos, após eu resolver a fórmula, eu vou ter um índice, né? Eu vou ter um valor futuro em cima de 1 ano. Em todos os casos aqui, você vai ter uma aplicação por 12 meses. Certo? Imagina o seguinte, você foi lá no banco fazer uma aplicação e o gerente te falou, oh, eu tenho 3 modalidades. Uma modalidade é mensal. Você aplica com a taxa de 0,5% ao mês e todo mês você pode resgatar. A outra modalidade, ela é anual. Você aplica e só pode resgatar depois de 1 ano. E a terceira modalidade é semestral. Você aplica agora e a cada semestre você pode resgatar. Em contrapartida, você vai receber juros mensais, juros anuais ou juros semestrais. Certo? Mas, de qualquer forma, a atividade te sugere aqui que você vai ter uma aplicação de 12 meses, de 1 ano. Independente de como essa taxa vai te remunerar, essa aplicação ela dura por 12 meses, por 1 ano. Ok? Ou 2 semestres. Ok, mas no montante acumulado, vamos supor, se eu fizer mensal, que nem eu tenho os juros ao mês, então a correção vai ser em cima do valor total acumulado. Isso aí já muda semestres. Você vai ter o valor acumulado. No caso mensal, ele é corrigido mês a mês. É como se fosse aquela brincadeira do juros simples. O primeiro mês é 25 mil, aí corrige 0,5%. No segundo mês é o 25 mil, mais aqueles juros, mais o 0,5% de novo. Tá? Aqui nesse segundo caso, é uma correção anual. Uma vez ao ano ele é corrigido. E no terceiro caso, uma vez ao semestre. 2 vezes dentro desse ano, esse valor foi corrigido. Tá? De qualquer forma, você vai ter um montante ao final de 12 meses, corrigido com taxas de juros diferentes. Ok, Luiz? Ok, professor, ficou claro. Se ficar dúvida, pode falar, tá? Camila, você que tinha perguntado sobre essa, como é que ficou? É só um pouquinho. Então, ó, enquanto a Camila organiza lá, eu vou fazer a montagem do terceiro. Como que ficaria a terceira atividade, ó? Opa, errei. Vamos fazer de cá. Então, valor futuro, eu não sei. Valor presente, ainda é 25 mil. Aqui. Aí eu tenho a taxa de juros.
Minha taxa de juros, então, para o terceiro caso é 11,3% ao semestre. E aí eu já vou me permitir fazer a correção da taxa, ó, que eu sei que é 11,3 dividido por 100, que é igual a 0,113. Beleza? E aí eu tenho o meu período, que lá no exercício me informou que são 12 meses. E como eu já entendi a brincadeira aqui, eu sei que 12 meses é igual a 2 semestres. Assim, eu fiz com que a minha taxa e o meu período falassem a mesma língua. Os dois são semestrais. Beleza? Depois disso, montagem da fórmula normal, né? Então, valor futuro é igual a 25.000 vezes, colchete, parênteses, 1 mais, a minha taxa que é 0,113, elevado ao... Opa, errei. Perdi. Aqui, borrachinha aqui. Beleza. Vou retomar aqui que eu me confundi. Então, valor futuro é igual a 25.000 vezes, colchete, parênteses, 1 mais 0,113 elevado ao quadrado, fecha colchetes. Essa é a montagem da terceira fórmula. Ok? Ô, professor, Oi. primeiro a gente tem que começar resolvendo os que estão entre parênteses, isso? Sim, a regra matemática para resolução aí de equações, né? Primeiro, o que está dentro de parênteses, depois colchetes, depois multiplicação e divisão, depois subtração e adição. Então, a primeira coisa que você resolve, o que está dentro do parênteses. Ó, o que está dentro do parênteses aqui é essa soma. Segunda coisa que você resolve, o que vem depois, dentro do colchete, né? Então, é essa exponenciação. Depois, a terceira coisa, a multiplicação final aqui para o resultado. Tá certo, entendi. Beleza? Beleza. Gilberta. E considerando sempre as 4 casas decimais, né? Tá, importante isso. É assim, quanto maior a quantidade de casas decimais, mais preciso será o seu resultado. Mas eu acho interessante, quando se tratar de uma exponenciação, algo assim, usar umas 4 casas decimais. Se não ficar muito difícil para fazer ali, com 4 casas vai te dar um resultado bem preciso. Se vocês utilizarem 2 casas, já vai dar uma quebra um pouquinho no resultado. Teve bastante alunos que enviaram atividade com 2 casas e acaba dando lá R$ 50 de diferença no resultado final. Então acaba sendo, se você jogar isso para o contexto de uma empresa, por exemplo, acaba sendo bem expressivo, tá? Gilberto está com a mão levantada, pode falar. Gilberto, não estou te ouvindo. Você pode ficar à vontade, pode falar, tá? Bom, vamos lá, não tô ouvindo Gilberto aí, mas na hora que você quiser pode falar, fica tranquilo. Pessoal, ficou claro essa montagem aqui dessa fórmula na agenda 7? Sim, para mim ficou claro. Beleza. Vamos lá, próxima dúvida. Quem mais quer perguntar, quer falar de outra coisa? Ninguém mais quer perguntar mais nada?
professor, eu particularmente, até tinha mandado um e-mail, professor, eu travei aí na atividade 5, né? Uhum. Eu estou relendo novamente, estou pesquisando o conteúdo, mas assim, é algo que para mim não ficou claro. Eu sequer comecei a iniciar a atividade, né? Mas estou estudando ainda para ver se eu consigo, pelo menos, iniciar e levar uma dúvida, né? Na qual o professor possa ser mais pontual, assim, né? Do que iniciar tudo. Às vezes até muitos colegas mandam, né, uma dúvida. Ah, professor, não consegui fazer nada. É difícil para eu poder responder, porque se a gente está numa aula ao vivo, eu consigo passar ponto a ponto aqui, explicando para vocês o passo a passo. Agora, fazer isso digitando ali com mensagem e tal, acaba sendo complicado. Então, geralmente, quando vocês pedem alguma, professor, não consigo fazer nada, eu peço para que vocês comecem a fazer e sejam mais específicos na dúvida, para eu poder ajudar vocês. Mas lá no quadro de avisos dessa aula, a gente deixou na programação um vídeo que eu gravei explicando sobre os índices. Chegou a ver o vídeo, Luiz? Não me recordo, professor. Não, acredito que não. Uma coisa que vocês precisam criar esse hábito aí é de ficar de olho no quadro de avisos e assistir os vídeos que a gente coloca lá, que tem bastante explicações. É mais fácil ter ido no canal, né? Ó, aqui na programação, a gente montou para vocês, no finalzinho da programação, tem uma aula que eu gravei explicando cada um desses índices, como é a análise, o que significa cada um desses indicadores. Eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem depois, que a gente pode sanar as dúvidas aí que surgir, tá? Mas aqui tem uma boa explicação sobre os índices. Você quer me perguntar algo sobre o que aconteceu aqui? Não, professor, eu prefiro estudar até esse vídeo, acredito que vai agregar muito, vai facilitar bastante para que eu compreenda. E daí, caso persista a dúvida, a gente faz desse modo aí. Eu vou ser um pouco mais específico para que tenhamos condições aí de dar continuidade, né? O que muitos confundem aqui na agenda 5, acaba ficando difícil de encontrar, na resolução dos dois índices, dos dois últimos índices, o índice de cobertura de juros e o índice de endividamento geral. Porque o texto do índice, ele acaba deixando, da leitura da fórmula, né, acaba deixando um pouco confuso. Deixa eu abrir o livro aqui. Só um instantinho, estou abrindo o livro para mostrar a fórmula na tela para vocês. O pessoal às vezes confunde muito essa fórmula aqui, o índice de cobertura de juros. Como é que a fórmula fala para a gente? Ó? O índice de cobertura de juros é o lucro. Opa, vamos tirar essa. Vamos com essa. Índice de cobertura de juros é o lucro antes dos juros e imposto de renda, dividido por despesas com juros. Então, ó, onde é que está essas despesas com juros, né? Se você olhar as duas peças contábeis aqui, tanto o DRE quanto o balanço, você não vê um cara escrito aqui, despesas com juros.
Então, a gente tem que dar uma destrinchada, né, no DRE para encontrar. Ó. A gente vê aqui que nesse grupo nós temos despesas operacionais aqui, certo? Esse cara aqui, né, ele agrupa todas essas despesas. E nós temos aqui despesas financeiras. Esse carinha aqui é nossa despesa com juros. Tá? Muitas vezes isso acaba ficando, não fica claro na montagem da fórmula. Então, lá na fórmula que mostra para a gente, pede para a gente, né, o lucro antes dos juros e imposto de renda dividido pelas despesas com juros, é aquele carinha lá. Ok? E aí, onde está esse lucro antes dos juros? Então, a despesas com juros eu já mostrei para vocês. Despesas com juros, essas despesas financeiras. E onde fica esse lucro antes dos juros e imposto de renda? Vamos lá observar de novo. Ó. O que nós temos aqui, então? A gente tem receita bruta, aí algumas deduções, imposto sobre a receita, que ainda não é imposto de renda. Aí nós temos aqui uma receita líquida, custo do produto vendido, lucro bruto. Apareceu o primeiro cara aqui que chama lucro, né? Então vamos continuar. Despesas operacionais. Aí nós temos vendas, administrativas, financeiras, outras despesas. E aí nós temos lucro operacional. E aí nós temos imposto sobre o lucro, que é o imposto de renda. E nós temos agora mais um lucro. Então, ó, eu preciso de achar quem? O lucro antes do imposto de renda e despesas com juros. Então, o primeiro passo que eu tenho é esse cara aqui, ó. Esse lucro operacional, ele está antes do imposto. Então, nesse valor de 1.725.000, não está descontado o imposto. Então, meu primeiro passo é considerar esse carinha aqui. Certo? Só que a fórmula fala o que pra gente? Lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, além dos juros, né, eu preciso descontar... Perdão. Além do imposto de renda, eu tenho que descontar os juros, que são as despesas financeiras daquele DRE. Beleza? Então, eu vou descontar quem? Esses 68.000. Então, como que ficaria essa fórmula, né? Eu tenho 1.725.300 menos, aí eu tenho um cara que ele é negativo, né? 68.000. Aqui ficaria 1.725.300 menos com menos é mais 68.000. E aí eu vou encontrar o valor que vem aqui em cima nessa fórmula, o lucro antes dos juros e imposto de renda. E vou dividir pelos 68.000, que são as despesas com juros. Beleza, Luiz? Esse é o índice que causa mais dúvida aqui. Ok. Bom, o que mais que pede nesse exercício? Endividamento geral. Vou achar a fórmula aqui. Endividamento geral é uma divisão entre o exigível total com o ativo total. Isso também causa um pouco de dúvida. Então, ó, vamos voltar às nossas peças contábeis aqui. Eu tenho um balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial, eu tenho a coluna do ativo e tenho a coluna do passivo. Ok? E eu também tenho o grupo de patrimônio líquido. E o que muitos confundem é que esse carinha aqui embaixo, ó, ele não é o total do passivo, ele é o total do passivo mais patrimônio líquido. Então, naquela fórmula, a gente faz uma divisão entre total do ativo, que está aqui perfeitamente, e o total do passivo. O total do passivo não é esse cara é o total do passivo mais patrimônio líquido. Então, eu preciso de somar o total do passivo, que é composto por passivo... Perdão, deixa eu desfazer isso. É composto por passivo circulante, ou está escrito patrimônio aqui, e passivo não circulante. Aqui está escrito errado, tá, pessoal? Desconsiderem aqui.
ficou horrível agora. Mas tá bom. Beleza? Então, o que acaba causando alguma dúvida no endividamento geral é que não é essa divisão de total de ativo por total de passivo mais patrimônio líquido. É sim total de ativo dividido pelo total do passivo. Tem que fazer essa soma aqui, né? Somar esses carinhas aqui para encontrar o total do passivo. Esse é o segundo segredo naquela atividade. Índice de liquidez seca e corrente é bem tranquilo, é só substituir os valores que estão dentro do DRE e do balanço patrimonial. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Vamos ver alguma agenda mais polêmica. Agenda 6 fala de juros simples, né? Agenda 6 é um pouco polêmica também, deixa eu ver aqui. Ó, o que nós temos na agenda 6? A aplicação aqui, né, do estudo de juros simples, né? Então a atividade pede para que você pense em um produto que deseja comprar, pesquise o preço dele à vista e a prazo e calcule a diferença, né, do valor do preço à vista e a prazo e também indique aí se vale mais a pena investir o dinheiro ou não. Então nessa atividade, ela é bem simples aí para você fazer. Eu tenho um exemplo, ó. Pesquisei aqui uma TV. Essa TV custa 10 parcelas de 399. 10 de 399 ou 7.900 à vista. Então tá aqui, ó, preço à vista, prestação, total de prestações e valor total a prazo. Então, primeiro passo, vamos calcular qual que é a diferença, né, entre o valor a prazo e à vista. Então, como que a gente pode fazer esse cálculo aí? 3 maneiras possíveis de ser feito. A gente pode pegar lá o valor à vista, dividir pelo valor a prazo, subtrair 1 e multiplicar por 100. Nós vamos encontrar aqui, nesse meu caso, 5%. Então, nós podemos dizer que o preço à vista tem 5% de desconto em relação ao preço a prazo. Se vocês fizerem ao contrário, pegar o preço a prazo, dividir pelo preço à vista, subtrair 1, multiplicar por 100, nós vamos encontrar esse cara aqui, ó, 5,26%, nesse meu caso, tá bom? E aí nós podemos dizer que o preço a prazo tem um acréscimo de aproximadamente 5,26% em relação ao preço à vista. E também nós podemos fazer a montagem com regra de 3, né? Então, a regra de 3 fica lá, 3.999. Ele equivale a 100%. Eu quero encontrar quantos por cento que equivale 399,05. Equivale a X%. Como é que funciona a regra de 3? A regra de 3 a gente faz a multiplicação, né? Inclus, que os professores falavam, né? Multiplica assim, de vermelhinho para ver se aparece melhor. Lá, multiplica esse por esse, aquele por esse, para encontrar. Então fica desse jeito, ó. 3.999 vezes x é igual a 3.799 vezes 100. E aí fica x é igual a 3.999,05 dividido por 3.999. A gente encontra 95, né? Então nós podemos dizer que o preço à vista é 95% do valor do preço a prazo, ou que ele tem 5% de desconto, né? Esse 5% foi calculado aqui com 100% menos 95% igual a 5%. Ok? Essa já não é tão difícil, mas... E aí depois o exercício pede para que você considere se é mais importante investir o dinheiro ou comprar o produto antecipadamente. Deixa eu ver, acho que tem mensagem no chat. Tinha esquecido de olhar o chat. Nathalie, tenho dúvida de como fazer o Canvas.
como fazer o Canvas. Bom, Nathalie, está falando do curso ou de como fazer a atividade? A atividade a gente não postou as orientações ainda, tá bom? De como é para vocês fazerem a atividade do Canvas. A gente vai postar perto do capítulo 12. Agora, o curso, basta você acessar o portal MOOC, né? O portal GEAD, CPS, SP, gov.br/MOOC. Os cursos estão aqui, Canvas, quarto curso na lista. Acesse o curso. Aguarde as orientações que a gente vai postar. Nas próximas semanas a gente já coloca para vocês. Vocês vão fazer através do site do Sebrae essa atividade. Lilian, eu também tinha dúvidas em relação a essa atividade, principalmente no índice de juros. Agora foi sanado. Que bom, Lilian, fico feliz. Amanda, professor, poderia explicar sobre a atividade do fichário da Agenda 8? Fala sobre gastos com material e mão de obra. Deixa eu abrir então aqui. Aula 8. A internet está ficando ruim aqui. Vocês estão me ouvindo? Está ok o som e o vídeo? Som e vídeo está ok, beleza? Professor, experiência explicar a atividade do fichário da Agenda 8. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha na atividade aqui. Beleza, essa atividade também é interessante, essa causa bastante dúvidas, né? Então, essa atividade, ela propõe um cenário, né, para vocês aí, para vocês pensarem numa empresa de limpeza, né, uma empresa de escritórios, e apareceu um produto novo, né, produto de limpeza novo aí, que ele economiza 20% do tempo de limpeza. E aí, a atividade pede para que você calcule o custo de limpeza de um escritório de 100 metros quadrados. Tá? Então, muitos alunos acabam se confundindo bem nesse entendimento aqui. A atividade não quer que você calcule o lucro da empresa no mês, no dia todo. É só para você calcular o custo de limpeza de um escritório de 100 metros quadrados, utilizando cada um desses produtos. Então, como que funciona a dinâmica dessa atividade? Você tem lá, então, um custo com funcionários, né? O salário de cada funcionário da equipe é R$ 1.000 por mês. Então, eu tenho... Deixa eu pôr uma letra maior aqui. Eu tenho um custo de R$ 350 por mês cada funcionário, que é acrescido de 80% de impostos, que, se não me engano, vai dar R$ 630. Vou conferir aqui. $350 mais vezes 350 vezes 1,8, 630. Beleza? Então, esse é o meu custo de mão de obra, R$ 630, que aí eu multiplico por 3 funcionários, 1.890. Esse é o custo de mão de obra que eu tenho, certo? A partir daí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso considerar essas informações. Ó. Considere que são 22 dias trabalhados e 8 horas por dia trabalhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor por 22 dias. Vamos lá. Dividido por 22. E depois, o resultado que eu encontrar, eu vou dividir por 8 horas. E aí eu vou encontrar o valor da hora do funcionário trabalhado. Ok? Querem que faça aqui só a explicação?
Só um minutinho que chegou. Estou autorizando os alunos aqui que não tinha visto. Só a explicação. Então, Amanda, depois que você encontrou esse valor horário, o que você vai fazer? No primeiro caso do produto antigo, você soma o custo do produto antigo. Ó, o texto fala que com o produto antigo você gasta R$12 de material. E com o produto novo você gasta R$25. Aonde está a diferença aqui? É que o produto novo, ele falou para a gente que economiza 20%. Então, naquele valor que você encontrar aqui, né, nessa fórmula, para o produto novo, você tem que descontar aí os 20%. Descontar 20% desse valor que você vai encontrar. E aí você também soma com os custos do produto novo. E aí você vai identificar, né, qual produto vale mais a pena aí, se vale a pena continuar ou se vale a pena trocar de produto. Ok, Amanda? Beleza, ficou claro. Deixa eu voltar lá que tinha mais uma dúvida. Dúvida da Amanda. Professor, sobre a avaliação de menção, será postada? Havia a informação até 20/10? Diana, não entendi. Se você está falando da avaliação final, no final do semestre, nós recebemos a informação de que ela não vai ser presencial, tá? Se você estiver falando das notas da avaliação formativa que foi cadastrada ontem no ambiente virtual, essas notas são referentes às atividades feitas até o capítulo 7, até a agenda 7. Era isso que você estava perguntando? Das notas, né? Então é o seguinte, as notas, né, a coordenação solicitou para a gente que a gente enviasse uma menção parcial do desenvolvimento de vocês. Então, primeira coisa, não se preocupem com a nota de vocês. Ah, eu não fiquei com MB, não fiquei com B, não fiquei com E, fiquei com I. Não se preocupem que é uma nota parcial, é uma menção parcial, tá? Essa nota é um resultado das atividades que vocês entregaram. Então, a gente fez uma métrica ali da quantidade de atividade que vocês entregaram e se vocês atingiram ou não o que foi solicitado naquelas atividades. Então, muitos alunos que, de repente, estavam com atividades atrasadas, acabaram sendo avaliados só na quantidade daquelas atividades. Então, até o capítulo 7.1, a gente tinha solicitado 13 atividades obrigatórias, tá? Então, de repente, o aluno entregou poucas atividades, a avaliação dele foi feita sobre essas poucas atividades e aí a nota acaba não sendo tão alta como aquele aluno que entregou todas as atividades que tinham para entregar. Camila, onde você vê essas notas? Camila, o meu usuário aqui é diferente do seu. Essa área aqui, você também deve ter uma área, meu espaço. Eu acho que você tem um item que chama informações acadêmicas. Creio que dentro desse item você vai conseguir encontrar, tá? Aqui a minha visão do ambiente virtual é diferente da visão de vocês. Luiz, está com a mão levantada? Pode falar, Luiz. Aí, Amanda, ó. Professor, estava no mudo. Pode falar, Luiz. Com relação ao fichário 8, né, ainda, seria possível resolver o exercício através de grandeza inversamente proporcional, ou não tem nada a ver? Certo, quanto dá para resolver. Porque, só que aí, Luiz, você não faria a comparação que o exercício está pedindo.
Mas daria para resolver, porque quanto maior o custo do produto, menor o tempo, né? Então, essa grandeza ela é inversamente proporcional. Esse produto custa mais, mas o tempo de limpeza dele é menor. E aí você vai encontrar uma vantagem com esse produto quando você aumenta o nível de atividade. Então, se você, nesse exercício, se você fizer a comparação só de um escritório, você percebe que compensa continuar com o produto antigo. Mas quando você faz esse cálculo, né, contando todas as horas trabalhadas por esses funcionários, você vê que acaba dando uma pequena vantagem no final de um período longo, um período de um mês todo, utilizando um produto novo. Então, vale sim usar essa analogia de grandeza inversamente proporcional, porque dentro de um mês acaba valendo a pena. Porém, para o exercício, ele pede para fazer a comparação da limpeza de um escritório apenas. Tá? Ok. Vocês estão conversando pelo chat aí, né? A Aline falou que informações acadêmicas tem. Para mim aparece a porcentagem e não anotas. Não anota. Clique em ver detalhes, aí aparece a menção. Beleza? Camila encontrou, show de bola. Que mais que nós temos de dúvidas? Vamos lá, resolver mais dúvidas. Vamos ver se eu lembro se tem mais alguma coisa mais polêmica e mais difícil até o capítulo 7 ou 8. Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Esse semestre, então, não vai ter a prova presencial lá no Polo, né? Que chegou uma mensagem falando que vai ser que nem o semestre passado. É isso mesmo, então, né? A coordenação já enviou uma mensagem. A coordenação já enviou uma mensagem para vocês, né? Eu acredito que eles tenham enviado. Eu não sei exatamente se vai ser a mesma forma que foi feita no semestre passado. O que nós temos em mãos é que não será presencial. Não vamos ter a prova presencial, mas que alguma forma de avaliação, ou da mesma forma do semestre passado, ou talvez essas avaliações formativas que nós estamos fazendo aí ao longo do semestre vão ser utilizadas. Então, é importante, né, a partir de agora, é mais importante ainda, vocês manterem as atividades em dia, porque se for para fazer essa avaliação formativa, né, vai chegar no final do semestre e vai ter poucos dias para recuperar muita coisa. Então, procurem sempre manter as atividades em dia, porque se não for ter um trabalho como teve da outra vez, provavelmente vai ser a avaliação do desempenho de vocês durante o semestre. Ah, entendi. Obrigada. Beleza. Camila, podemos deixar agendado para quarta-feira que vem? Dessa forma fazemos as pendências e semana que vem falamos sobre as dúvidas. O que acha? Camila, podemos deixar pré-agendado, sim. Vamos ver se eu conseguir organizar aqui, dá tempo. Eu estou com algumas correções atrasadas. Está bem corrido para a gente está fazendo o controle dessa segunda atividade obrigatória. O ambiente virtual ainda não faz o controle automático para a gente está fazendo controle manual, então está bem corrido. Mas eu posso deixar pré-agendado, vocês me confirmam durante a semana se vocês vão querer essa aula, se surgiu dúvidas novas aí para a gente fazer a aula, sem problema. Mais dúvidas aí, pessoal? Professor, eu acho essas aulas muito importantes porque eu acho que ela consegue sanar, às vezes, a mesma dúvida que eu tenho é a dúvida do colega, como a gente percebeu hoje aí, e a gente consegue atingir todos de uma vez, né? Então, eu acho muito importante a dinâmica aí desses encontros, né?
para que a gente revise o material e sane eventuais dúvidas aí que vão surgindo ao longo do curso, né? Mas, parabéns, achei que foi muito bom. Realmente é importante. Eu tinha começado o semestre planejado em fazer uma aula toda semana. Só que aí a coordenação, a direção nossa pediu para que nós desenvolvêssemos outras atividades, que acabou tomando um pouco mais de tempo. Mas com certeza eu também prefiro, porque de uma certa forma acaba tornando até para mim mais rápido, né, meu trabalho. Porque eu respondendo para vocês todos de uma vez só, eu não preciso ficar respondendo 20, 30 mensagens com a mesma dúvida depois. Então até para mim é viável, é bom para agilizar aqui. E aí, mais dúvidas? Vamos ver quem está online. 16 alunos online. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma lista de presença aqui. Baixar a lista de presença. Depois eu mando para a coordenação para constar a presença aqui. Aline, Amanda, Anselmo, Atos, Camila, Daniele, Diana, Gabriel, Jéssica, Lilian, Luana, Nathalie, Thaís, Luiz Carlos. Mais alguém tem dúvida aí? Quem está com a mão levantada? Gilberto, pode falar, Gilberto. Professor, boa noite. Agora consegue me ouvir? Consigo, estou te ouvindo. Boa noite. Professor, eu estava com dúvidas sobre como montar a atividade 7 para te enviar. Como seria o modo de montar ela? Atividade 7. Olha, eu fiz, não sei se ela estava online, eu fiz uma boa explicação sobre essa atividade, acabei fazendo a montagem dela, né? Durante a gravação da aula. Isso, eu estava online, eu vi a parte ali da montagem das fórmulas, tudo, mas a gente te envia como em planilha. Ah, isso, entendi. Envia no Word. O que fica mais fácil para vocês podem ficar à vontade. Pode, se fizer no Excel, fica bom no Excel, dá para usar as fórmulas, os valores ficam exatos. Se você fizer no Word também. Mas eu tenho muitos alunos que fazem no papel, tiram uma foto e mandam também. Para mim não tem problema não, pode ficar à vontade. Só toma cuidado, se de repente fizer no Excel, não copia a planilha e cola dentro do ambiente virtual, me mande em anexo, tá? O ambiente virtual de vez em quando dá algum problema com planilhas, com tabelas. Então aí, se você fizer no Word ou no Excel, anexa o arquivo para mim, em vez de copiar e colar. Ok, professor, a dúvida é só as mesmas, obrigado. Beleza, valeu. Bom, pessoal, se mais ninguém tiver alguma dúvida, a gente encerra. Deixo previamente marcado para quarta-feira que vem. E se tudo correr bem, a gente faz uma aula quarta-feira que vem também. Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver, tem mensagem no chat. Camila dando boa noite. Podemos encerrar então? Então vamos lá, vamos encerrar. Quarta-feira que vem eu deixo previamente agendado aqui, mando o link para vocês durante a semana. Caso aconteça algo, eu aviso vocês, mas vou deixar agendado aqui para a gente poder fazer essa aula. Beleza, pessoal? Espero então ter ajudado vocês, espero que tenha ficado claro, sanado as dúvidas. Espero ter ajudado um pouquinho, contribuído para que vocês possam desenvolver e encerrar esse curso com bastante maestria. Show de bola? Então, boa noite, beijos e abraços e até quarta-feira. Ou até amanhã, né? Estou aqui no ambiente virtual todo dia. Gilberto, está com a mão levantada? Quiser falar, pode falar, Gilberto. Professor, a dúvida é só essa mesmo, eu acabei não desativando a mão levantada aqui. Ah, beleza, achei que tivesse levantado de novo. Tranquilo. Negativo, obrigado, professor. Valeu, até mais.